Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje a primeira live do Colégio Sigma, na nova série Montessori Educação para a Vida. E o tema de hoje é um tema bastante atual para o início desse ano, para esse novo período que a gente está vivendo ainda em pandemia, né? Então, nós preparamos hoje uma conversa, um bate-papo com a dona Rita, que é especialista em educação, e daqui a pouco eu já estou chamando ela aqui, né, esperando o pessoal tá entrando, para que a gente possa bater um papo, então, conversar um pouquinho sobre os desafios e, sobretudo, sobre as oportunidades e possibilidades. Olá, dona Agora sim. Rita! Olá, tudo bem, Dani? Boa Tudo tarde. bem? Seja muito bem-vinda a este encontro. Estamos aguardando a dona Neide entrar, também vai estar conosco, fazendo a E o mediação desse que está bate-papo. acontecendo? Sejam... A senhora está me ouvindo? Estamos esperando a nossa convidada recuperar a conexão, esses ajustes que são necessários. A senhora É, está ouvindo falar? Tudo certo? você está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, aham. A sua tela está um pouquinho Então, ótimo. mostrando que a conexão pode não estar muito bem, mas vamos aguardando. Mas eu lhe escuto bem, Ok. tá? Só aguardando um minutinho, o pessoal já está entrando na sala para o nosso bate-papo hoje, então, sobre adaptação. Estou Vamos conversar um ajustando pouquinho aqui por causa sobre. do microfone, que fica melhor com ele. Uhum, tudo bem, fique à vontade. Enquanto o pessoal entra, a gente vai se ajustando, vai batendo um. E eu, não sei não, estou conseguindo acessar. Só aguardando a dona Agora Neide bem. entrar. Ela já está. Isso, é que o meu, eu quero ver se eu consigo entrar pelo notebook, mas se não, vamos ficar de celular mesmo. Pelo notebook a senhora não consegue. Esse aplicativo do Instagram, do convite, ele funciona melhor pelo celular. Mas a gente É, está ouvindo a bom, senhora com qualidade. isso é que é importante. Então, acho que mas aí eu fico fora de. Peraí, deixa. Aí, melhorou agora? Isso, Se não, melhorou. vocês não Aham. me veem, vão só me ouvir, né? Isso, melhorou sim. Ah, Então eu agora vou sim. falando um pouquinho para a gente vai convidar novamente que a dona Neide, que ela está entrando. O pessoal aqui do TI está trabalhando no apoio. Isso, a gente vai aguardando. Vamos. Então, E gente, aí, falar em como é que está a adaptação. nossa adaptação aí, que é o tema de hoje, né? Exatamente. A nossa adaptação tá ocorrendo muito bem. E ele é um período que a gente tenta fazer esse acolhimento, né, com os pais, principalmente com os pais, com as crianças, porque ele é um momento bastante sensível, é um momento bastante delicado, e dar esse suporte, poder, né, falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre como nós conduzimos durante todos esses anos esse processo de adaptação. Nós sempre falamos que não é necessário inventar a roda para fazer esse processo, porque muitos outros pais, nós como pais também, vivenciamos este momento e a gente consegue fazer uma rede de apoio, né, que é o mais Melhorou. importante. Essa rede de apoio de acolhimento, essa rede de apoio de compartilhamento de experiências, é sempre muito bem-vinda e demonstra para esses pais e para essas crianças em período de adaptação que outros já passaram por isso e que ela pode se dar de uma maneira tranquila, de uma maneira bastante afetiva, de uma maneira bem significativa, né? Então, Bastante suave, bastante compreendida, né, para poder exatamente. conduzir de forma tranquila e segura.
Esse é o, esse é o Exatamente. X da adaptação, né? Olha, Olá, eu quero então. Chegou a dona Neide. Seja bem-vinda, dona Neide. Então, coisa boa iniciarmos esse ano é, de 2022 com com tanto entusiasmo, com a certeza, não tão certeza, né, de que nós estaríamos superando já os 2 anos anteriores, de 2020 e 2021, que foram anos realmente de grande interferência na nossa rotina, na nossa concepção de escola como um todo, né? E nesse momento, quando a gente propõe esse encontro, nós estamos buscando as especialistas que, junto a nós, né, com toda essa equipe do Colégio Sigma, se prepararam para poder fazer uma adaptação, né, destas crianças menores. E muitas vezes até nos surpreende, porque essa adaptação também tem que ser vista pelas crianças maiores, porque muitas vezes, né, quase sempre estão trocando de ambiente. Mas nós precisamos fazer desta fala de hoje uma chamada para todas as pessoas que estão envolvidas, né, com essa vinda da criança para a escola ou pela passagem de um ciclo, de uma sala para outra. Aí entra, né, os avós, entram os pais, e lógico que a nossa fala hoje está muito direcionada às mães, né? Mas eu gostaria de trazer à tona por que é que uma adaptação, quando vem o pai na escola, ou vem a avó ou uma madrinha, é diferente, né? Dessa vinda com a mãe. Então, eu penso que aí tem uma relação com essa mãe que nós vamos descobrir agora, né? Então, enquanto direção do Colégio Sigma, eu falo em nome de toda essa equipe e falo em nome da nossa consultora, que ela tem uma referência e um reconhecimento nacional. Ela é solicitada em muitos momentos por muitas escolas. Ela participou de toda a estrutura para esse início de ano, com todos os nossos professores, e eu penso que todo o conhecimento e a especialização em Montessori traz para nós uma confiança muito grande de que este encontro de hoje vai ser de um significado incrível e vai mudar muito a nossa cabeça enquanto família. E a da escola, eu penso que já foi preparada por Rita, né? Mas, enfim, e quando falo da nossa equipe, eu falo da nossa diretora pedagógica, a Daniele, que está mediando, então, esse diálogo com a nossa consultora, a Rita Bom Silva Ramos, né? E Rita também já vem há muitos anos com a escola, para muitos que já viram essa frequência dela conosco aqui, já a conhecem. Então, mais um aporte, né? Um fortalecimento que, além do conhecimento em Montessori, a Rita também tem um conhecimento da dinâmica do Colégio Sigma. Então, eu passo para a Daniela agora, porque a Daniela vai mediar e nós estaremos, então, nesse bate-papo junto com todas as famílias, enfim, participando desta fase de adaptação, né? Vamos lá, Ai, Dani, pode apresentar a vida. vamos. Quero dar boas-vindas às dezenas de pessoas que estão acompanhando a nossa primeira live. É uma felicidade. Já temos aqui muitos comentários, beijos e abraços para a tia Rita e para a tia Neide, ex-alunos que estão acompanhando a nossa página, que estão aqui, provavelmente já são pais e já estão aqui também nesse novo momento, acompanhando o conteúdo. E então vou apresentar a nossa convidada, né? Que é a dona Rita Ramos, ela que é consultora educacional. Eu estou aqui com uma colinha, porque o currículo ele é extenso, né? Ela é consultora educacional, especialista em educação Montessori, uma pesquisadora, uma estudiosa em neurociência.
nas diferentes abordagens e metodologias, né? E sempre fazendo esse comparativo das novas ciências com Montessori. Ela desenvolve no Brasil todo cursos, treinamentos, formações, capacitações de professores e gestores na filosofia e pedagogia montessoriana, assim como em diferentes metodologias. E ela é fundadora e assessora do Colégio Sigma. Então, a história da Dona Rita, né, Dona Rita? Acho que rapidamente a senhora pode contar um pouquinho para a gente. Ela está intimamente ligada com a história do Sigma. E Sigma e Dona Rita e Dona Neide é um fio condutor só, né? Vamos aguardar um pouquinho, deve estar Então, chegando. quero dar boas-vindas aos pais, desejar assim um encontro de algo feliz. Gostaria que tivesse uma oportunidade de ação maior. Dando essa eu creio que seja a internet de vocês ainda. Porque eu vi vocês muito entrecortadas e perdi uma boa parte da fala. Mas a minha internet aqui aparentemente está segura. É isso mesmo? Nós estamos a de vocês ouvindo. Está um pouco lenta. Eu vou tentar trocando a rede aqui, mas a senhora pode ir falando, nós estamos lhe ouvindo. Eu pedi para a senhora contar um pouquinho sobre a sua história com o Sigma, né? Contextualizar com a gente. Sim, ouvi uma parte disso. Então, nós estamos hoje, Neide e eu, né? Após nesse processo aí, mas podemos afirmar assim, pela trajetória do nosso trabalho e do nosso estudo, a larga experiência que nos permite hoje, né, fazer abordagens em todas as áreas da educação. Eu realmente fiz a minha especialização nas andanças pelas escolas montessorianas, né? Eu acho que o meu maior estudo, o meu maior legado foi pela troca, pelas vivências, pelas experiências que a vida me oportunizou, né, nestes contatos no Brasil, fora do Brasil, que trouxeram assim, um crescimento do qual eu me orgulho, porque eu me construí, né, com as oportunidades que a vida colocou à minha frente. Então, por ter sido uma idealizadora e uma iniciadora do método Montessori, no Colégio Sigma, a antiga escolinha da Mônica, né, era do meu tempo, depois passou por alguns processos, mas a gente fez um trabalho e uma construção, algumas pessoas ainda se encontram na escola, que iniciaram basicamente essa trajetória conosco, mas eu quero tranquilizar os pais, as mães em especial, e dizer que todos os anos, ao longo desses quase 50 anos de história, a questão da adaptação é praticamente a mesma. Porque nós lidamos com as contingências diferentes a cada ano, a cada década, mas hoje a cada ano, a cada dia. Né? O mundo gira e as mudanças são absolutamente constantes, mas a questão emocional e afetiva, ela traz uma história que ela é. Então, os pais, cada um no seu tempo, na minha época, na época tua, Dani, com certeza com os gêmeos, você passou por uma situação parecida, e a gente, especialmente como mãe, traz, né, bem grande aqui, um cartaz assim que vem aqui do coração, como minha culpa, minha máxima culpa. Verdade. Então, verdade, né? Como se isto significasse, porque nós alimentamos de uma certa forma este sentimento de culpa, mas na verdade, né, são dois fatores que movem a nossa relação enquanto pais, pai e mãe. Amor e segurança.
Eu acho que a gente até comentou alguma coisa a respeito, né? E eu quero fazer um parênteses dizendo aos pais que este trabalho de preparação já foi feito com os professores. Né? Nós tivemos uma live especial com os professores da educação infantil, porque a abordagem para cada segmento tem um olhar um pouco diferente. A criança de 1 ano é diferente da criança de 2, que é diferente da criança de 3, que é muito diferente da criança de 4, de 5 e assim consecutivamente. Então, o primeiro entendimento é esse. Eu tenho amor, eu tenho segurança. Se eu busquei essa escola, quais os critérios que eu procurei para eu buscar como referência para, né, me acompanhar, ser a minha parceira na educação do meu filho e da minha filha. Então, naturalmente, a gente pensa que o fator confiança é um deles. Não é verdade? Você gostaria de acrescentar Eu ia fazer uma pergunta alguma? agora para a senhora, bem sobre isso, assim, Vai lá. sobre essa segurança, essa escolha. Nós sempre falamos que a escola, ela é a continuidade da nossa casa, que a escola, ela precisa acompanhar o nosso projeto de vida. Então, essa escolha da escola é uma escolha muito importante, né? Nos sentimos privilegiados por ter todas essas famílias conosco, porque entendemos que elas acreditam no nosso projeto de escola como continuidade do projeto de vida da família. E isso é muito bacana. Exatamente. E agora, né? Escolhi a escola. Estou levando o meu filho de 1, de 3, de 5, de 7, de 8, porque o que me faz ficar um pouco reflexiva é que nós sempre tivemos essa situação de adaptação. Mas, especialmente agora, essas crianças que nasceram durante a pandemia, elas, além de estar passando por uma inserção escolar, elas também estão passando por um novo período, agora por um período de adaptação social, né? Em virtude do isolamento social, em virtude de todo esse cuidado que nós tivemos com a saúde de todos. Então, dona Rita, minha pergunta para a senhora é assim, de que forma, né, que nós podemos... o que é necessário para uma adaptação? O que é necessário para essa criança confiar nesse ambiente e realmente se integrar? E eu diria mais, não uma adaptação da criança, eu diria que uma adaptação da família em si. O que é necessário para essa adaptação criança, pais, na escola ser mais tranquila e mais segura? Isso, eu diria assim, nós como adultos precisamos criar uma situação em que esta experiência seja suave para a criança e para a família. Suave e segura. Eu sempre uso a expressão com rigor, mas com amor. O rigor não é aquele rigor ditatorial em que eu mando e a criança obedece. Não. O rigor é com aquilo que a situação me pede. Aquilo que a situação, vamos pôr entre aspas, exige. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que é uma mudança. Toda mudança, não importa qual seja, se você vai mudar apenas o quarto da criança, fazer uma reforma, porque ela já está com 4 anos, ela não é mais o bebezinho, né? Ela já tem outros interesses, ela já tem... Então, isto requer uma preparação. Agora, imagina mudar o seu ambiente de convivência, né? Passar a conviver com pessoas que são estranhas ao seu dia a dia, com um ambiente físico que é diferente do seu. Isto naturalmente vai gerar uma série de inseguranças e incertezas, mais para a criança do que para os pais. Os pais sabem que ela vai passar por isso, mas eles também não se preparam para essa mudança o suficiente para serem suficientes. É tão difícil a gente ser suficiente, né? O suficiente basta. O que é o suficiente numa adaptação? O que é a segurança nessa adaptação? Vejam bem, estabelecer um diálogo com a criança não é uma enxurrada de falas, em que eu crio uma expectativa
absurda, eu digo absurda porque ela vai ao extremo, porque é uma escola maravilhosa, porque você vai amar, porque você vai ter muitos amiguinhos, porque vai ser muito boa. Não. Ele vai ter um amiguinho que talvez não seja muito bom, seja um chato, seja aquele que empurrou, seja aquele que tirou o brinquedo dele. Então já não é boa. É uma Já não é o escola que foi diferente. combinado lá em Já casa, não aquela é o que foi expectativa. combinado. E são expectativas que nós criamos querendo camuflar a experiência da criança, mostrando que tudo será um mar de rosas. Não é assim. Nós temos que entender muito claramente, papai, mamãe, porque é uma realidade, de que é uma experiência nova, é uma experiência diferente. Então eu pergunto, você antes de iniciar o seu processo de adaptação, já sugeri que volte a fazer isso, a pandemia alterou muito o comportamento da escola também, por não podermos reunir os pais como fazíamos no passado. É necessário que haja uma preparação coletiva. Hoje temos esse recurso, mas até a escola também se adaptar a essas novas intervenções, exigiu um esforço, tanto da escola como liderança, como especialmente dos professores. Então, hoje podemos nos considerar adaptados para fazer isso que estamos fazendo neste momento. Mas foi necessário um processo. Agora, imagina, você falou ainda há pouco, que essa criança, e grande parte dela, é fruto de um isolamento social. Então, eles não tiveram e não têm ainda, alguns, a experiência da coletividade. Né? Muitos pais ainda com receio não frequentam famílias, casas de amigos, clubes, né? Ainda há um cuidado assim, mais cercado por parte de algumas famílias. Né? Hoje, com essa propaganda, o tempo todo dizendo assim, né? Tome batom, faça vacina para a criança, traz uma certa apreensão para os pais, sim. Bom, vacinar vai garantir? Será que meu filho não terá nenhuma consequência se pegar um Covid? Como vai ser? São incertezas que ajudam a somar as inseguranças dessa adaptação. Mas então voltemos a esse processo. Visitar a escola antes é importantíssimo. Se nós tivermos aqui alguns pais que ainda não iniciaram no seu agendamento a adaptação, façam isso. Procurem combinar um horário que vocês possam entrar, ficar aí uns 30 minutos com a criança, circular, dizer para ela, este vai ser o seu ambiente em que você vai ficar uma tarde ou uma manhã. Ela tem uma cuidadora que se chama professora e que tem um nome como você tem um nome. Ela é uma pessoa que se preparou para cuidar de você. Vai ter alguém que vai trocar a sua fralda, vai ter alguém que vai lhe levar um lanche, vai lhe orientar para tomar um lanche, sentar numa mesa de 4 em 4. Aquilo que ela ouviu quando lhe foi apresentado à escola é o que ela vai repetir para a criança. Essa previsibilidade, né? A previsibilidade que traz a segurança, né? Que traz a segurança. Inventar, dissimular, criar situações, subterfúgios, serão inverdades que a criança vai entrar em contato e vai dizer, não estão me falando a verdade. Ela pode não construir significativamente, ou seja, conscientemente, este pensamento, mas o sentimento dela estará instalado. Então a gente tem que trabalhar a verdade. Chorar vai fazer parte da adaptação. Isso faz parte do crescimento, isso faz parte deste novo nascimento, porque é um parto para os pais, porque eles estão diante de uma situação de perda, que tem um significado imenso para o pai e para a mãe, especialmente para a mãe. Claro, a mãe gerou por 9 meses, foi dentro dela, ela foi uma casa materna em todos os sentidos e continua sendo, porque quando a criança nasce para casa
da Mãe Terra, né, que ela faz esse parto, ela vai ter que viver essa experiência no ambiente social conforme aquilo, né, que tiver como oportunidade de vivência. E a experiência, na verdade, sempre traz mais segurança. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano, eu vou falar sim, que ela terá alguém especial que vai cuidar dela, que vai alimentá-la, que ela terá um lanchinho gostoso, que ela vai experimentar lanchinhos novos, um almoço novo, depende do tempo de experiência. Ao entrar na escola, que ela vá apresentando ela, mãe, pai, os ambientes. Aqui é um banheiro de adulto, aqui é um corredor que a gente passa para chegar lá na sua sala. Então, ela ir entrando em contato com este novo mundo que tem uma outra sensorialidade, cor diferente, formas diferentes, cheiros diferentes, pessoas diferentes. Então é importante que ela seja avisada do que ela vai encontrar, sem enfeites, objetividade, comunicação simples, enxuta. Né? Mas a senhora falando, eu tenho a impressão que parte do processo diálogo, a assimilação da criança, e durante esse processo de assimilação, para que ela possa desenvolver essa aceitação, para que ela possa começar a se sentir bem nesse ambiente, não é isso? Isso, se sentir bem no ambiente, e assim, os pais devem evitar, eu creio que isso esteja no caminho que você vai perguntar a respeito, então talvez eu antecipe. É preciso que os pais tenham objetividade ao sair de casa. A criança pode até chorar quando vê o uniforme da escola, porque eu não quero ir. Não importa a razão, você pode dizer é necessário, é importante para você. Você pode apenas dizer é importante para você, mesmo que para os pais eles tenham tempo para cuidar e que não haja tanto essa necessidade. Para alguns é necessidade, porque trabalham. Para outros, sabem da importância. Querem iniciar digamos, uma coletividade, porque a socialização ela tem um processo, né, que ela começa mais ou menos dos 2 anos e meio, porque a criança não tem muita consciência do outro. Tanto que para ela tudo é dela, o professor é dela, o brinquedo é dela, o material é dela, a mesa é dela, a escola, tudo é dela. Então a gente precisa compreender esse universo da criança, esse tempo da criança. Ao despedir, primeiro, que ao chegar na escola, o sorriso dos pais e a confiança deve ser amplo, porque é esta reação que vai levar à informação da confiança e da segurança para a criança. E significar, né, a significância para a criança do que é esse ambiente, porque a criança lê, né, os nossos movimentos corporais, totalmente. A criança lê a nossa segurança, assim como ela lê, Montessori diz que a criança de 0 a 3 é o período da nossa vida de maior capacidade de observação. Então, a gente também precisa estar bem seguro, então, para fazer essa observação. Eu só vou te perguntar uma coisinha. Deixa eu só fechar essa fala, Dani, por favor. Tá bom. Assim como entra na escola com esse sorriso largo e esse ar de confiança, né, estou trazendo você para um ambiente que eu confio, que eu acredito, isto me faz muito feliz porque vai te fazer muito feliz. Tudo que te faz feliz, me faz feliz. Este diálogo, essa interlocução que fica quase um monólogo, é importantíssimo. Ao entrar em contato com o professor, ter a mesma postura. Aquela postura de confiança, de cortesia, de gentileza. Boa tarde, professora. Se souber o nome dela, melhor ainda, porque chamar pelo nome dá uma certa intimidade. E isto já faz a criança olhar assim, opa, ela conhece essa pessoa. A minha mãe confia, porque essa postura, como você diz, a linguagem corporal informa tudo para a criança.
E ela, muitas vezes, vai manifestar o choro porque ela não sabe dizer eu não quero ficar aqui, ou ela não consegue expressar o sentimento de negação que ela está tendo naquele momento, mas essa firmeza, essa confiança, entregar, mesmo chorando, para a professora, não é uma culpa. Ela precisa... os pais precisam sair de cena neste momento para dar espaço para os professores fazerem o vínculo com o seu filho. E fazer o vínculo requer esse momento de intimidade entre a professora e a criança, entre o auxiliar e a criança, enfim. Virando as costas, 2, 3 minutos, a criança para de chorar. A confiança de que, se persistir esse choro até uns 20 minutos, meia hora, é normal. É normal. Se passar disso, a escola vai tomar as devidas providências. Se os pais puderem esperar numa antessala, porque eu acho que a escola disponibiliza isso, ela pode dizer, abaixe-se, agache-se, olhe nos olhos e diz, mamãe vai sentar ali. Você pode me ver quando você quiser. É muito interessante, né? Essa confiança e esse afastamento. Agora mesmo, nesse instante, nós temos uma mãe, ela está estudando, ela veio de outro país, ela é universitária, está chegando para um doutorado no Brasil, e ela está estudando no corredor aqui, sentada em uma cadeira, a uns 4 metros de distância da sala do filho em adaptação. E ela está ali com o material escrevendo, sentadinha, e ela disse, eu perguntei para ela, você não quer ir para um lugar mais confortável? E ela disse, não, eu fiz um combinado que hoje eu ficaria aqui. Então, esse distanciamento, de uma forma gradativa, de uma forma que a criança se sinta segura, mas ao mesmo tempo que permita, né, que o professor possa desenvolver esse vínculo. Porque quando a gente sempre orienta, convida os pais, né, a se retirarem por um instante, não é para que não é porque a gente não quer que a mãe fique na sala, é para que a gente possa dar oportunidade para a professora desenvolver esse vínculo, Exatamente. possa desenvolver essa segurança. Falando sobre isso, a gente falava muito sobre, na nossa pré-live aqui, sobre esse bom começo, né? A importância desse bom começo. E quais são os itens, né? O que entra no balaio desse bom começo? Então, várias situações que podem e precisam significar a importância desta convivência coletiva, dessa convivência com a escola que a criança vai ter. Né? Eu penso assim, esse bom começo já começa pela escolha dos pais. Porque nós somos suspeitos, né, Dani, Neide, você, eu e a equipe, porque nós somos apaixonados pela escola montessoriana, pelo ambiente que a escola montessoriana oferece. Então, o que entra nesse balaio? Ambiente preparado, é um ambiente pensado para criança de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, em cada estágio do seu desenvolvimento, não só intelectual, como emocional, afetivo, social, em todas as esferas do desenvolvimento da criança. Então, nós, quando fazemos os estudos, nós fazemos visando essa perspectiva. O autoconhecimento, aliás, fizemos um belo trabalho sobre isso, com a equipe toda, sobre a arte de ser feliz, né? E sobre as raízes da felicidade. Olha aí, pais, quem sabe alguma hora, numa dessas lives, a gente fale sobre isso. E as raízes da felicidade estão vinculadas a esse movimento, elas estão neste balaio. Elas fazem parte disso, ou seja, desta firmeza, desta convicção da escolha dos pais, porque eles têm o conhecimento para fazer as escolhas ainda, até mais ou menos os seus 12 anos. A criança, quanto maior, mais ela pode e deve participar, mas a autoridade, não o autoritarismo, da decisão e da escolha está nos pais, porque eles têm um conhecimento e uma referência que os permite, né, discernir o que é bom, o que não é, o que está se adequando, o que tem coesão
com aquilo que a família pensa e acredita. Então, assim, neste balaio está a convicção de que eu fiz uma escolha que eu acredito. Isso é importantíssimo. Né? Neste balaio está, que eu acho fundamental, essa preparação, e que os pais, por exemplo, a criança de 1 e de 2, até na porta é possível fazer essa brincadeira, porque ela tem que ter a ideia do ir e vir dos pais, do sair e voltar. A gente brinca com a criança de pôr a mão assim, achou, né? Criança de 1 ano ainda, 1 ano e 2, 1 ano e meio, enfim, ainda fazemos isso. Ela se esconde atrás do móvel, ela aparece, os pais fazem a mesma coisa. Esta brincadeira, neste período, ela é de grande importância, porque ela mostra que o papai ou a mamãe sumiu, mas voltou, apareceu. Então, olha a importância desses jogos, assim como tem literaturas que são... Né, eu vou mandar uma relação para você compartilhar. Acho que a internet da nossa convidada deve estar em... deixa eu ver se voltou, dona Rita. Só um minutinho. Ela... voltou. A minha, aparentemente, está bem. Então, eu preciso repetir a brincadeira do esconde-esconde. Isso, a gente está nessa parte. Então, eu dizia, vou tentar melhorar aqui, e eu dizia que eu vou mandar uma listinha de livros de literatura infantil que podem, eu já deixei na escola quando estive aí em janeiro, né, quando fizemos aquele trabalho, que podem auxiliar os pais da criança de 1, 2, 3, enfim, porque elas trabalham com sentimentos. Com este sentimento que essa situação nova provoca na criança e nos pais. Né? Tem uma série de um livro chamado... Peraí, deixa eu lembrar do livro. Monstro das Cores, eu acho que você conhece. Conheço, Isso, tem um dos livros que é O Monstro das Cores Vai à Escola. Uhum. E aí fala exatamente sobre isso que essa criança está vivendo agora. Então, entrar em contato com esses sentimentos também está nesse balaio, né? E o que nós precisamos entender, os pais precisam entender, é que não há um tempo certo, determinado, para a adaptação dessa criança. Naturalmente que isso vai mexer com a rotina dela, com o comportamento emocional dela em casa, né? Natural que ela tenha o sono um pouquinho mais agitado, natural, pais, natural, faz parte da mudança. Se você vai mudar de casa, se vai chegar um bebê, se houve uma situação nova na família, isso gera esse tipo de comportamento que vai requerer uma adaptação. Imagina mudar um ambiente com pessoas desconhecidas, mesmo que ela já tenha visto 1, 2 ou 3 vezes, passar um período, então calma, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora significa entregar, mesmo que chorando, sair de cena um pouquinho, faz a brincadeira com o pequeno, mamãe está aqui, mamãe vai sentar ali, e você vai me procurar daqui a pouco, tá bom? Claro que esses combinados não podem ser só com a criança. Tem que ser na frente do professor ou da professora ou da assistente, para que elas possam, de vez em quando, levar a criança ali. No primeiro dia, segundo dia, 1 hora, 1h30, terceiro dia já fica até o lanche, os pais já saem um pouquinho mais para longe, vão tomar um cafezinho, voltam, sentam no mesmo lugar, né? Está nesse balaio também, fazer o mesmo trajeto todos os dias, especialmente com a criança pequena, porque ele vai se familiarizando com aquilo e você não vai criando os tais subterfúgios para poder, né, ludibriar a criança, enganar a criança, né? Vamos combinar que isso é uma enganação. Para que ela, de repente, se veja na escola, daí já começa a chorar para sair do carro. Não se deixem levar por esse choro.
né? A criança aperta o botão certo, na hora certa, e, claro, desarma, desestrutura o emocional do pai e da mãe. Fragiliza. Mas tenham confiança, vocês acreditaram na escola. Ela vai ter, sim, o sono agitado, ela pode não comer da mesma forma. Se ela foi matriculada à tarde, você pode rever a sua rotina de casa, no sentido dela almoçar uma meia hora mais cedo, 1 hora, se for possível. Comece com 15 minutos, meia hora, para ela dormir o soninho dela antes, porque vai ser tirado esse soninho da tarde, ou que a escola sempre faz isso, tem um colchonetezinho para poder cumprir esta necessidade básica da criança. É uma necessidade Mas essa dica essencial. do almoço mais cedo foi algo que eu coloquei em prática com as minhas crianças, orientado pela escola, e funciona, porque a criança, quando está sonolenta, ela já vem para a escola cansada, chorando, já não se alimenta bem, Irritada. né? E é irritada. Então, essa rotina do sono, ela é muito importante, foi uma excelente dica, que bom que a senhora lembrou. Eu quero convidar a dona Neide para ela trazer essas contribuições, porque ela sempre está aqui na orientação conosco, no acolhimento aos pais, né, dona Neide? Fala pra gente o que a senhora acha importante nesse balaio desse bom começo, dessa adaptação, o que os pais podem ajudar? Mas obrigada por essa oportunidade, né? Porque vocês imaginem, eu falante como sou, estou escutando, e as colocações são pertinentes, importantes, lógico, e eu gostaria ainda de dialogar, né? Trazer para o diálogo com os pais, quando os pais se sentem, né, ansiosos porque essa criança está chorando. Muitas vezes é dito por toda a família, principalmente a grande família, por que está levando para a escola se ele é tão pequenininho? Se eu posso cuidar, se outro pode cuidar, ele é muito pequeno e eu não preciso proporcionar para o meu filho este sofrimento. Na realidade, quando a gente desiste, o que nós estamos impedindo, ou deixando de oportunizar para o desenvolvimento dessa criança a frequência na escola? Né? Será que ele é tão pequenininho que aí é melhor ele ficar protegido em casa? Meu Deus, de novo. Os enfrentamentos desse coletivo, dessa convivência social, em que ponto, à medida que a gente se encolhe e recolhe a criança, a gente está impedindo esse desenvolvimento harmonioso de acordo com cada faixa que ela está. Eu sempre falo que o nosso movimento enquanto pais em casa é muito limitado no sentido de oportunizar tudo que um ambiente preparado pode dar, né? Eu como passei recentemente, falo como educadora, como diretora, como mãe. Dentro de casa, nós temos vários afazeres. E nós não conseguimos colocar uma intencionalidade no trabalho, né, de socialização mais amplo, de estimulações. Então, trazer para um lugar onde a criança possa desenvolver, onde a criança possa socializar, e traz uma grande diferença, né? Poder observar o desenvolvimento dessa criança, como que a gente pode contribuir. Isso, gente, é assuntos para especialistas, para professores, porque parte de um olhar da imparcialidade. Eu, enquanto mãe, não verificava que os meus filhos tinham atraso na fala. Eu abro porque estamos entre pais, e a escola disse, olha, estamos identificando, precisa já logo cedo levar para a fono para fazer um trabalho de auxílio, para que eles não tenham maior dificuldade quando saiam do período sensível. Então, vejam que uma pessoa especialista, uma pessoa em casa,
nós não partimos enquanto pais da imparcialidade, né? E a escola nos auxilia nesse processo. Então, tentar um pouquinho nessa adaptação e doar-se, acreditar na escola. Eu sempre falo para os pais que um grande desconforto nosso enquanto pais é a gente acreditar que ninguém vai cuidar da nossa forma. Como nós. Como nós. Verdade. Ninguém vai fazer aquele carinho para dormir como nós fazemos. Ninguém sabe que a criança não gosta da casquinha do pão, vão insistir que coma. E a gente vai criando esses impedimentos de desenvolvimento que no ambiente, muitas vezes, a criança passa a ampliar a alimentação, o repertório alimentar, desenvolve vocabulário mais facilmente, socializa, consegue expor a sua opinião, não tem quem escolha por ele, então desenvolve. Então, essa adaptação e todo esse auxílio começa sempre conosco, né? Começa sempre conosco. Então, eu gostaria de acrescentar algumas questões que eu acho importantes. Isso foi levantado numa outra live que nós tivemos sobre adaptação também, e que me perguntaram assim, com que idade a criança deve ir para a escola? Aliás, não foi exatamente isso. Uma das mães disse, mas quando meu filho começa a frequentar a escola, ele sempre tem uma conjuntivite, ou pega um resfriado, ou a criança tem 2 anos e meio. Então, assim, a importância dos pais saberem que é na escola mesmo, porque a criança, isso qualquer médico pediatra vai te responder desta forma. A criança de 1 a 3 anos, ela tem um sistema imunológico ainda não totalmente desenvolvido. Então, ela é mais vulnerável, mais suscetível para contrair mesmo esse tipo de, vamos dizer assim, de situações, né, de saúde, que vão acontecer, sim, porque ela está numa convivência coletiva. Construindo a sua imunidade, né? A sua imunidade. Agora, o que é importante? Que os pais conheçam esse ambiente, conheçam as pessoas, saibam se essa escola é uma escola que privilegia esses cuidados, agora mais do que nunca, com a questão da pandemia, se é uma escola que tem higiene na sua alimentação, quer dizer, ele tem como apurar essas questões, porque a escola é toda aberta, o Sigma é todo aberto. Ele vai à janela da cozinha e ele vê como a cozinha está naquele momento. Se ele for em outro momento, ele vai visualizar como é essa cozinha em vários momentos da situação. Se ele fica ali até a hora do lanche, ele vai ver como esse lanche chega à sala. Se vocês filmarem, que eu acho super importante, uma situação do lanche, vários aspectos da educação montessoriana estarão presentes, a começar pela autonomia, pela escolha, porque ele tem sempre mais de uma fruta, tem sempre mais de um tipo de geleia ou de pasta, alguma coisa cremosa para colocar no pão ou na torrada, ele tem mais um tipo de creme, então ele tem escolhas, ele precisa se alimentar, mas ele vai escolher qual delas. Então, são princípios montessorianos fortemente presentes. Não é? Tinha outra situação que a senhora falou uma palavrinha, né? A senhora usou um conceito que eu gostaria, nós temos 10 minutinhos, então eu gostaria de fazer essa pergunta e depois a gente vai para as considerações. Mas eu gostaria de pedir para que a senhora compartilhasse um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo, quais as contribuições do método Montessori para que aconteça todo esse processo de adaptação e essa contribuição para o desenvolvimento. Bom, eu já iniciei falando em ambiente preparado, adulto preparado, que é o professor preparado, e os materiais de desenvolvimento. Porque se vocês observarem nas salas, digamos o agrupamento 1, que é criança de 1 a 3 anos, né? Quer dizer, fazendo 3 anos até o final de dezembro, né? Se eu não me engano. Não estou bem lembrada das divisões das datas da escola, mas é mais ou menos por aí.
É a data corte, Vejam, 31 de março. isso aí, um dos critérios da pedagogia montessoriana está nos agrupamentos, porque Montessori considera, assim como a família, né, a convivências com o irmão menor, com o irmão maior, com adultos, com avós, muitas vezes, enfim, com pessoas de idades diferentes. E isto não infantiliza e nem torna essa criança mais adulta tão mais depressa. Claro, se ela tiver uma convivência social apenas com adultos, o comportamento dessa criança será muito diferente. De uma criança que tem a experiência da coletividade numa escola. E a escola montessoriana respeita muito, aí está dentro do princípio filosófico e metodológico. Antes da pedagogia, da metodologia, há um chão filosófico de extensão e profundidade muito grandes. Primeiro porque ele se baseia no desenvolvimento humano. E primeiro também porque Montessori desenvolveu a teoria dela a partir da observação. Então, com todo o histórico curricular de Montessori, antropóloga, filósofa, pedagoga, matemática, incrível, né? Ela conseguiu desenvolver uma teoria com base em muitos estudos que fundamentaram e sedimentaram todo esse trabalho que resultou numa pedagogia, né, numa condição filosófico-metodológica que faz o método tal como os pais visualizam. Se você analisar as 3 salas do agrupamento 1, você vai ver semelhanças muito grandes, mas você vai ver particularidades muito grandes em cada uma. Porque cada sala tem a identidade do professor. Né? A sala é a casa do professor. Agora, todas elas contemplam o que é preciso para uma criança de 1, de 2, de 3, e assim sucessivamente. Nesta fase inicial de 1 a 3 anos, são basicamente 3 elementos. Movimento, né? A psicomotricidade ampla e fina e ampla, porque a criança, quanto menor, mais movimentos de pinça e de pequenas pegas ela tem, mas ela precisa desenvolver todo esse palmar, precisa desenvolver tônus muscular, precisa desenvolver equilíbrio, aí tem uma série de elementos que a metodologia Montessori contempla na utilização do material. Aí o que vem por trás como filosofia? Essa livre escolha, mas uma criança de 1 ano tem capacidade de escolha, o ambiente que favorece este acesso permite que ela observe, absorva e, com o fazer, assimile aquele movimento, se aproprie daquele movimento. Isto vai desenvolvendo uma preparação motora para a escrita, quer dizer, de percepção espacial, de percepção visual, do sensorial, né? É a fase do sensório moto-perceptivo, né? Então, todos os materiais têm uma razão para estarem presentes na sala de aula. Essa é a ótica montessoriana. Da mesma forma que eu diria aos pais, que eles, como pais de alunos de escolas, de crianças de escolas montessorianas, eles devem se inteirar um pouco mais dessa metodologia como pais, para que se preparem de tal forma que eles possam fazer uma extensão da escola. Nas outras 20 horas, como nós falamos, né? Porque não conseguimos fazer mágica em 4, né? As outras 20 são muito importantes também. Às vezes, os pais... Bom, eles dizem, a escola é uma extensão da família. Não, ela só será uma extensão da família, primeiro, se a família permitir. No sentido de compartilhar as suas experiências pessoais, essa criança tem que ter experiências pessoais, de ir ao parquinho, de ir visitar familiares, de receber amiguinhos. Essa interação e interlocução, né, com o entorno social dela é de fundamental importância para o crescimento dessa criança.
Se ela não tem essas experiências, mais difícil será a adaptação dessa criança. Não impossível, porque vai acontecer, mas certamente vai levar mais tempo. Quantas vezes eu vejo, tem algum tempo que eu não participo do período de adaptação aí na escola. A pandemia e outras questões pessoais me impediram de estar presente nesses momentos, mas participo aqui. Às vezes, assisto cenas de pais com crianças de 4, 5 anos no colo, como se fossem bebezinhos. Tratam a criança de uma forma tão infantilizada que a gente já visualiza essa criança na escolaridade com todos os atrasos que esse desmame emocional vai provocar. Dar colo, carinho, amor, né? Tudo que é suficiente, suficiente, suficiente. Será suficiente para essa criança crescer de forma harmoniosa, saudável, fazer uma adaptação suave, uma transição da casa para a escola, tranquila, segura, né? Porque realmente tudo está nas mãos desta família. Então, a extensão vem por conta da segurança, da confiança que ela deposita na escolha dela, nesta escola que ela escolheu e o pai que escolheram para o filho. Não é? Então, pronto, eu estou segura da minha decisão. Claro que vai chorar por dentro, claro que vai sentir, ai meu Deus, será? Eu deixei chorando. Sim, confia. Se você tem que ir para o trabalho e seu filho ficou chorando, delegue alguém que possa ir buscá-lo, ou que esteja ali, a babá, a avó, um tio, alguém, madrinha, alguém que possa estar ali fazendo esse papel de segurança. E outra coisa importantíssima, eu orientei os professores para uma situação dessa. Criar um vínculo da criança com a escola, ela levando um coraçãozinho para compartilhar com os pais em casa. Eu já havia feito esse trabalho em janeiro com elas, que elas podiam recortar. Fotografia da criança na sala, da criança com alguns amiguinhos da própria turma, né? Sentar no chão, naquela famosa linha círculo, né? Mas num tapete, enfim, fotografar para que os pais mandarem isso para casa, seja pelo WhatsApp ou por algum outro canal. Tem que fazer o vínculo. A criança, material, não. Eu sempre digo, material de sala, não. Né? Mas levar um livrinho que seja do cesto coletivo. Então, para ela entender que aquilo pertence à classe, né? Que ela vai levar para ser lido em casa com os pais, e que amanhã ela vai trazer de volta. Né? Então, tal como a brincadeira do sumi, apareceu, né? Escondi, estou aqui de novo, fui embora, mas voltei, né? Que mamãe volta logo, seja um logo, não seja de uma tarde inteira, de 1 hora e meia, não é? Porque você precisa fazer com que essa criança, né, se sinta bem. E outra, nada de deixar a criança na escola porque ela está bem na adaptação. Daqui 1 semana, 2, 1 mês, você vai se surpreender. Então, evite, faça um processo, tenha paciência, a criança precisa de tempo. Desculpa, Dani, eu me empolgo e vou na... Assim, nós temos tantas coisas para conversar sobre esse tema, nós estamos vivenciando esse tema no acolhimento dos pais, no acompanhamento da adaptação, e é uma adaptação para todos nós. É uma adaptação, gente, eu como educadora, como bióloga, a adaptação faz parte de quem está vivo. Estamos nos adaptando a todo momento, e é um tema que vamos passar a cada fase da nossa vida por uma nova adaptação. Essa primeira adaptação escolar, ela é um pouco mais desafiadora no sentido da criança conhecer este ambiente, significar esse ambiente como dele, passar por esse processo de diálogo, de assimilação e depois por um processo de aceitação, né? De fazer parte de si,
né? E aí, eu tô só com medo que o Instagram derrube a gente, porque ele coloca 1 hora e a gente tá em cima aqui. Mas eu quero convidar a senhora para fazer as suas considerações finais. E mais um pedido. Se a senhora pudesse deixar um recado para os pais especial, qual seria? Eu diria aquilo que eu disse no início: amor e segurança geram confiança. Né? Você, amor, tem de sobra, segurança pode estar faltando. Então, confia, porque isso vai gerar a segurança. Eu acho que o recado maior é esse. Mas eu gostaria de frisar, Dani, para os pais, especialmente de 1, 2 anos, da criança que ainda usa fralda, esqueci de escrever aqui, passou. Usa fralda, chupeta, enfim. Não é o momento de tirar nada disso. Não é o momento, ela precisa de tudo aquilo que significa apoio emocional, daquilo que faz parte da rotina dela, porque já vai haver uma grande mudança. Calma, isso vai acontecer no processo, né, quando ela estiver adaptada, mas não é o momento. Porque os pais, muitas vezes, já vão para a escola com a expectativa, ainda é verão, de imediato, especialmente Lages, né? Eu tenho que aproveitar para tirar a fralda. Por favor, professora, tira a fralda do meu filho. Não, calma, agora não é o momento. Né? Uma coisa de cada vez. Deixa ele se adaptar à escola agora. Então, o meu recado é esse. Entendam que essas manifestações são naturais, e que você precisa estar um pouquinho firme, mostrar confiança, né, para gerar a confiança e a segurança na criança. Tudo vai dar certo, se você estiver com tudo certo dentro de você. Né? Obrigada, dona Rita. Esse é o meu recado maior. Que felicidade estar aqui. Temos muitos comentários aqui, que bom. Muitos colegas, educadores de outros canais aqui, né, nos acompanhando, ex-alunos que são pais, a Laísa, eu deixo um beijo, está acompanhando, está colocando ela como mamãe, agora está nesse processo. Então, o que a gente gostaria de agradecer, dizer para vocês que essa está sendo a primeira de muitas lives que nós vamos fazer sobre educação, e o grande objetivo do Colégio Sigma é trazer especialistas que possam ajudar a construir esses conceitos, que possam ajudar a trabalhar esses pontos sensíveis, porque nós precisamos de rede de apoio, nós pais, nós educadores. Então, quando a gente se une, né, em benefício da criança, porque Montessori trabalha com a criança no centro do processo, só que essa criança, ela vai significar da forma com que nós, adultos, apresentarmos a ela. Então, pais, né, nós precisamos, como adultos, professores, escola, né, professores e pais, fazermos a nossa tarefa de casa. Nós precisamos estudar sobre isso, buscar canais que sejam confiáveis. E esse foi o nosso maior intuito de trazer a dona Rita, né, hoje, que trabalhou muitos anos como diretora pedagógica aqui do Colégio Sigma, tem uma experiência maravilhosa, e que satisfação ter a senhora aqui com a gente. De verdade, muito obrigada. E que todas as vezes que a senhora possa estar, que realmente se sinta bem à vontade para estar aqui, porque é uma grande felicidade ouvi-la, né? Eu que sou a senhora minha mestra aqui, estou sempre aqui muito orgulhosa e emocionada, porque realmente é um ensinamento que amplia a nossa consciência. Obrigada, Dani. Eu fico muito feliz de contribuir e de aprender, porque a gente está sempre aprendendo, que ninguém está pronto nunca. Você disse, né, corretamente, e é isso mesmo, o mundo está sempre em movimento e nós nunca acordamos do jeito que estávamos no dia anterior. Sempre somos e seremos outra pessoa no dia seguinte. E é isso aí. Vamos fazer uma rede de apoio construtiva, significativa e de ajuda de verdade. Pais, qualquer dúvida, procurem a escola primeiro. Procurem a professora, que é o canal direto de seu filho. Depois você vai à coordenação ou direção, mas faça o caminho certo, né, para poder chegar à informação sobre o seu filho. Quem está com ele? Sua filha? A professora. Então ela tem as respostas primeiras,
né? Sejam felizes nessa nova experiência e que vocês tenham um ano grandioso. Obrigada, Obrigada. dona Rita. Obrigada a todos que prestigiaram a nossa live. Deixamos, então, né, aqui vamos deixar o conteúdo à disposição. A dona Neide está aqui conosco, acho que ela caiu, né? Mas, em nome da... Eu gostaria de dizer... Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, as palavras, as intervenções da Rita, e a presença da Dani como mediadora foi fundamental. Excelente. E eu deixei que essa relação, né, esse diálogo permanecesse, porque ele era muito importante que se trouxesse isso em todas as famílias do Sigma, e as famílias todas, eu diria quase que uma contribuição social. E queria dizer para vocês, pais, que tudo foi preparado, mas essa adaptação também é dos pais com a escola. Claro. Muitas vezes os pais não sabem os objetivos da escola em determinada atividade. E muitas vezes há realmente uma não interpretação tanto da escola para os pais, quanto dos pais com a escola. Então, venham até a direção pedagógica, que a direção está nessa função de esclarecer. Mas eu sempre diria que o primeiro contato é com a professora, que está diretamente com a criança, em segundo lugar, com a coordenação, e depois, então, com a direção pedagógica. Porque essa adaptação também é dos pais novos com a escola, principalmente uma escola professoriana. Então, eu sou agradecida por este momento e nós vamos ter, então, ao longo do ano, mais momentos em que nós falaremos de diferentes situações. Penso que um tema que hoje está preocupando muito as famílias e a escola é sobre alimentação saudável. Eu penso e sugiro que a gente tenha um outro momento. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação ou audiência dos pais, e a gente vai fazer uma baliza, então, dessa primeira live que a gente fez. Um bom começo para todos nós. Obrigada. Beijo grande para vocês. Beijo grande para todos.